Depois de meses na faculdade, voltei para casa, mas a porta estava trancada e do lado de fora estavam todas as minhas coisas dentro de sacos de lixo. Meus pais tinham ido embora e não deixaram nenhum bilhete, nenhuma explicação. Mas o motivo que fez eles fazerem isso comigo fez meus pais se arrependerem. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Como assim você não tem as chaves? A casa está vazia. Isso não pode estar certo, repito, com os nós dos dedos brancos, de tanto apertar meu celular. A vizinha do outro lado da rua me observa de sua varanda, olhando enquanto ando de um lado para o outro, em frente ao que costumava ser meu lar. Meu nome é Júlia Rocha, e eu tinha acabado de dirigir por 4 horas, desde minha universidade até Sorocaba para o recesso universitário, só para encontrar minha antiga casa de infância com uma placa de "Vende-se" fincada no gramado. As janelas estavam nuas, sem cortinas, sem móveis visíveis lá dentro. 3 sacos pretos de lixo descansavam na varanda como se fossem hóspedes indesejados. Quando espiei dentro de um deles, vi minhas roupas, meus livros, fragmentos da vida que eu deixara para trás quando fui para a faculdade. Seu pai disse que você deveria ter ligado antes, comentou meu tio Tomás, a voz hesitante no outro lado da linha. Eles se mudaram na semana passada. Não te avisaram? Não, respondi, a palavra quase não passando pelo nó na minha garganta. Não me falaram nada. Desliguei e liguei para meu pai, Jonas. Cada toque pareceu uma eternidade. Alô? Ele atendeu com a voz fria, sem emoção. Pai, a casa está vazia, tem sacos de lixo com minhas coisas na varanda. O que está acontecendo? Ele fez uma pausa, então disse: Nós nos mudamos. Você já é adulta. Se vire. A linha caiu. Fiquei encarando o celular atordoada. Liguei de novo. Caixa postal. Tentei o telefone da minha mãe, Márcia, mesmo resultado. E o do meu irmão mais novo, Gustavo. Também nada. Em questão de minutos, eu tinha sido apagada da vida deles, sem aviso, sem despedida, sem ao menos um endereço de encaminhamento. Fiquei parada, vendo o pôr do sol projetar sombras compridas sobre o que tinha sido meu quintal. O ipê que meu pai e eu plantamos quando eu tinha 8 anos continuava lá, firme, com os galhos estendidos na direção de uma casa que não nos pertencia mais. Eu vinha mandando parte do meu dinheiro de bolsa para casa todos os meses. Mantinha uma média de 3,9 em direito enquanto trabalhava meio período. Sempre fui a responsável, a calada, a que nunca causava problemas, e essa era a minha recompensa. Não chorei, não naquela hora. Em vez disso, juntei aqueles sacos de lixo e os coloquei no porta-malas. Fui para um motel onde passei a noite arrumando meus pertences resgatados sobre a colcha áspera da cama, alguns livros da faculdade, roupas de inverno que haviam ficado, uma moldura quebrada com a foto da minha família na praia, 3 verões atrás, todos sorrindo, todos mentindo. Naquela noite, tomei uma decisão. Se eles queriam me apagar, eu retribuiria. Cortaria todos os laços e ergueria algo que eles nunca pudessem tirar de mim. Cresci ouvindo que família significava apoio incondicional. Meus pais tinham migrado do sertão antes de eu nascer, e família em primeiro lugar era quase uma religião lá em casa. Meu pai fazia turnos duplos em uma fábrica e minha mãe faxinava casas. Sempre lembravam os sacrifícios que fizeram. Chegamos com nada para vocês terem tudo, ele dizia no jantar. Estudem, é o ingresso de vocês. Eu levava isso a sério. Enquanto outros adolescentes iam a festas, eu estudava. Quando meus colegas do ensino médio pegavam empregos temporários no shopping, eu fazia estágio no fórum local. Minha vaga na faculdade de Direito, com bolsa, era o começo daquilo que eles chamavam de retorno de investimento. Meu irmão Gustavo era diferente. Ia mal na escola, passava o dia em videogame, chegou a ser pego furtando 2 vezes. Ainda assim, meus pais nunca ameaçaram expulsá-lo.
Defendiam, apoiavam, perdoavam. Ele está se encontrando, diziam. Talvez por isso eu tenha sido pega de surpresa pelo abandono. A filha responsável, descartada, enquanto o filho problemático continuava sob as asas deles. Naquela noite no motel, liguei para a professora Vieira, minha orientadora de Direito Constitucional e espécie de mentora. Eles só foram embora? Ela perguntou descrente. Sim, não sei o que fazer. Não posso voltar para o dormitório no recesso. E eu? Minha voz falhou. Olha, Júlia, venha ficar comigo até as aulas voltarem. Vamos dar um jeito nisso. A professora Vieira morava sozinha em uma casa antiga, abarrotada de livros e 2 gatos idosos. Me cedeu o quarto de hóspedes e uma chave. Sem prazo, ela disse. Foque nos estudos. No recesso, em vez de descansar, mergulhei em pesquisas. A professora Vieira me conseguiu um estágio de verão no escritório Riverton e Associados, especializado em casos de discriminação na habitação. A ironia não passou despercebida. Canalize tudo, aconselhou a professora enquanto tomávamos chá em certa noite. A melhor advocacia nasce da experiência pessoal. Assenti, lembrando as fotos de família que encontrei amassadas no fundo de um saco de lixo, minha festa de 15 anos, minha formatura no ensino médio, marcos que meus pais celebraram, só para depois jogar tudo fora. Naquela noite bloqueei os números deles, pai, mãe, irmão, até tios e tias que pudessem facilitar a vida deles. Se alguém perguntava da minha família, eu só dizia, não temos contato. Sem drama, sem pedir pena. Eu estava recomeçando e sentimentalismo não entraria nos alicerces. O estágio no Riverton e Associados me transformou. Eu começara fazendo pesquisas e buscando café, mas minha supervisora, a advogada Ellen Moraes, notou meu jeito de lidar com as pessoas. Você tem algo raro, Júlia, comentou depois que ajudei a acalmar uma jovem mãe com ordem de despejo. Você ouve de verdade. Passei a acompanhar as entrevistas iniciais, recebendo famílias expulsas de habitações populares por construtoras, idosos que sofriam aumento abusivo de aluguel, estudantes com proprietários que agiam de má fé. As histórias deles me tocavam de modo profundo. Uma noite, após um dia puxado, entrevistei 3 famílias do mesmo condomínio que receberam notificação simultânea de despejo. Fiquei até tarde organizando papéis. Helen me achou lá pelas 9 da noite, cercada de documentos. Virou coruja de vez? Brincou, parando na porta. Essas famílias não têm para onde ir, respondi. A construtora oferece só 2 semanas de estadia num hotel. Helen suspirou. Infelizmente, a lei não costuma exigir muito mais. Mas é um absurdo, retruquei. 2 semanas não bastam para achar moradia nova, com calção e primeiro aluguel. As pessoas vão acabar sem teto, o sistema está quebrado. Ellen concordou. E o que você pretende fazer quanto a isso? Aquele questionamento ficou ressoando na minha cabeça. O que eu, uma estudante de direito do 2º ano, estagiária, podia fazer? A resposta surgiu num seminário de auxílio financeiro da faculdade. O palestrante falou sobre subsídios de inovação social, verba inicial para projetos que atendessem necessidades comunitárias. O prazo de inscrição venceria em 2 semanas. Passei 3 noites seguidas escrevendo a proposta de um programa de defesa habitacional para estudantes e famílias carentes. Batizei de Iniciativa Espaço Seguro. Helen me ajudou na parte legal e a professora Vieira fez a revisão final. Enquanto aguardava o resultado, recebi a primeira de muitas ligações dos meus pais, 6 meses após terem me largado. Era uma mensagem de voz do meu pai. Júlia, sua mãe está preocupada, ligue pra gente. Sem pedido de desculpas, sem explicações, só a expectativa de que eu obedecesse. Não respondi. 3 dias depois, outra mensagem. Parar de falar com a gente assim é infantil, Júlia. Somos sua família. Eu guardei, mas não retornei. As ligações foram se acumulando, ora do meu pai, ora da minha mãe.
às vezes do Gustavo, tons que variavam entre exigências e pedidos de perdão. Nenhum reconhecimento do que fizeram. Quando a faculdade aprovou o subsídio de inovação social, R$ 25 mil para lançar o Espaço Seguro, não compartilhei a notícia com eles. Quando consegui um emprego remunerado no Riverton para continuar o trabalho durante o semestre, comemorei com a professora Vieira e Ellen. Eu estava formando minha nova família, gente que me apoiava por escolha, não por obrigação. Em janeiro, a iniciativa Espaço Seguro já tinha ajudado 23 estudantes a evitar despejos ilegais. Operávamos num depósito adaptado no escritório Riverton, com 2 assistentes jurídicos voluntários e um rodízio de universitários em busca de horas de prática. Quase todo dia eu corria da aula para lá, passando as noites revisando casos e aprimorando métodos. Cansativo, mas recompensador. Cada família que mantinha um teto, cada estudante que não ficava na rua, me dava uma sensação de vitória pessoal. Eu estava construindo algo a partir do meu próprio desalojamento. Meus pais, por outro lado, intensificaram os contatos, várias ligações diárias às vezes. Como eu continuava ignorando, eles pediam ajuda de parentes. Sua mãe chora todo dia, escreveu minha tia Lúcia. Não dá para perdoar? Não respondi. Perdoar exigia admitir erros, e eles não tinham feito isso. Numa terça-feira de fevereiro, eu orientava um calouro chamado Devon, que voltara das férias e descobrira que o dono do imóvel havia alugado seu quarto, apesar de o contrato estar em vigor. Enquanto discutíamos as opções dele, o telefone do escritório tocou. Iniciativa Espaço Seguro, aqui é a Júlia. Fiz um sinal de desculpas para o Devon. Júlia? É a Márcia, ouvi a voz da minha mãe. Meu estômago revirou. Como conseguiu esse número? Está no site, ela respondeu. Por que você não atende nossas ligações? Estamos preocupados. Devon ficou sem graça na cadeira. Tapei o bocal. Desculpa, mas preciso resolver isso. Pode esperar lá fora? Ele saiu e voltei à ligação. Aqui é meu local de trabalho, não liguem para cá. Somos seus pais, insistiu ela, a voz embargada. Temos esse direito. Vocês perderam esse direito, cortei. Quando puseram minhas coisas em sacos de lixo e venderam a casa sem me avisar. Não vou falar disso agora. Tchau. Seu pai errou, ela suplicou. Tivemos problemas financeiros. A casa foi a leilão. Ficamos com vergonha. Senti uma fisgada de empatia. Leilão? Crise? Eles nunca tinham mencionado problemas de grana. Se precisavam de ajuda, podiam ter me contado, respondi, a voz mais contida. Eu já mandava dinheiro. Seu pai não deixou? Disse ela. Você sabe como ele é? O orgulho dele. Eu de fato sabia. O orgulho de Jonas sempre foi uma força inquebrantável, mas isso não justificava me largarem. Preciso voltar ao trabalho, respeitem meus limites. Desliguei antes que ela pudesse responder, as mãos ainda trêmulas. Aquela conversa despertou sentimentos que eu julgava soterrados. Raiva, mas também um senso incômodo de responsabilidade por eles. Mais tarde, Ellen me viu analisando o registro de chamadas do Espaço Seguro. Tudo bem? Você parece inquieta, ela comentou, sentando na beirada da mesa. Contei sobre o telefonema. Parte de mim quer acreditar que não foi só maldade, admiti. Ellen ponderou. Raramente é pura maldade, Júlia, mas motivo e desculpa não são a mesma coisa. Se estavam duros, eles te abandonaram sem aviso e pronto. Ela tinha razão. Mesmo assim, a explicação da minha mãe plantou uma semente de dúvida. E se houvesse algo mais? E se eles estivessem desesperados? No dia seguinte, fiz o que vinha evitando. Pesquisei minha família na internet. O que achei destruiu qualquer compaixão nascente. Minha mãe tinha postado no Facebook, apenas 3 semanas após se mudarem, uma foto dela, do meu pai e do Gustavo, sorrindo em frente a uma casa nova. A legenda dizia: novos começos, muito gratos.
Não houve crise real, nem execução. Apenas decidiram me deixar para trás. As chamadas ignoradas se acumulavam como chuva fina, 120, 150, 200. As mensagens de voz iam de cobrança a pedido de reconciliação, pontuadas por relatos sobre a nova vida deles, como se estivéssemos num diálogo normal em vez de um monólogo deles. Gustavo passou na faculdade comunitária, avisou minha mãe em março. Estuda programação. Você sempre disse que ele era esperto. Os vizinhos trouxeram bolo de milho, meu pai contou em abril. Não é tão bom quanto o da sua mãe, mas foi gentil da parte deles. Esses relatos me irritavam mais do que as primeiras cobranças. Viviam a vida, faziam novos amigos, festejavam conquistas, enquanto eu ainda digeria o que tinham feito. A iniciativa Espaço Seguro chamava atenção. Uma TV local fez matéria sobre nós, entrevistando estudantes atendidos. O jornal da faculdade publicou uma matéria sobre minha abordagem de defesa de habitação. Tudo isso multiplicou nossos casos. Precisamos de mais recursos. Falei para Ellen um dia, apontando as fichas de atendimento se amontoando. Mais gente, mais espaço, mais verba. Talvez eu tenha uma saída, ela respondeu. A Fundação Wagner abriu chamadas para o subsídio anual de justiça social. O valor é grande o bastante para contratar pessoal e alugar uma sede. Foram semanas de rascunhos e revisões. Coletei depoimentos de quem ajudamos, dados sobre insegurança habitacional entre estudantes. A proposta final tinha 47 páginas, detalhando a missão, a metodologia e os impactos do espaço seguro. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido com o DDD da minha cidade. Alô? Atendi, cautelosa. Júlia, é a dona Martins, sua antiga vizinha. Desculpe ligar, mas seu irmão me passou seu número. Ele disse que você não atenderia se visse o nome deles. Fiquei na defensiva. Se for para eu fazer as pazes com meus pais... Não, não é isso, ela apressou-se. Quer dizer, envolve eles, mas não diretamente. É sobre a casa, sua antiga casa. Invadiram ontem. A polícia acha que queriam algo de valor, mas está tudo vazio. Seu pai me pediu para conferir se não era você voltando. Ele não queria dar queixa se fosse. Quase ri de tão absurdo. Não ponho os pés lá desde aquele dia, dona Martins, e não tenho mais a chave. Eu disse isso a ele, ela suspirou. Mas tem mais. O invasor deixou um envelope com seu nome. A polícia me entregou, já que fico de olho no imóvel. Meu coração acelerou. O que diz? Não abri. Está endereçado a você, mas é de um escritório de advocacia. Documentos legais no meu antigo endereço? Eu tinha atualizado tudo. Por favor, abra e me conte. Ouvi o barulho do papel se rasgando, depois um instante de silêncio. É sobre a herança da sua avó, ela disse por fim. Sua avó materna, lá do sertão. Diz que você herdou um terreno em Pernambuco. E tem um extrato bancário, Júlia. Mostra um saldo de mais de 400 mil reais. Minha cabeça deu voltas. Não pode ser. Minha avó vivia de forma simples. Ela não tinha esse dinheiro. A carta diz que o terreno foi desenvolvido depois da morte dela. Venderam 2 partes para uma construtora e o valor é seu. Anotei as informações do escritório jurídico que cuidava do caso, minha mão tremendo enquanto eu tentava entender. Tem data aí de quando isso saiu? Foi finalizado em março do ano passado. Março do ano passado, 1 mês antes de meus pais me abandonarem. Não era coincidência. Eles sabiam da herança e ainda assim me deixaram. A Fundação Wagner ligou enquanto eu ainda digeria a notícia. A gente era finalista. Precisaríamos apresentar nosso projeto pessoalmente para o conselho. Em condições normais, eu estaria exultante. O subsídio transformaria o espaço seguro num verdadeiro programa social. Mas eu estava distraída, com a mente fixa na herança inesperada. Conversei com Ellen e contatei o escritório no Nordeste.
confirmaram tudo. A herança era legítima e o dinheiro estava em meu nome. Mais importante, a notificação original fora enviada a Jonas e Márcia quando eu ainda tinha 19 anos. Eles sabiam que esse dinheiro vinha para mim, contei para a professora Vieira num jantar. E mesmo assim ensacaram minhas coisas e foram embora. Ela pôs o garfo de lado. Já pensou no motivo? Dinheiro, respondi amarga. Devem achar que merecem mais do que eu. Pode ser, mas esconder herança não é simples. Talvez planejassem te contar de um jeito que você ficasse grata ou dependente. Empurrei meu prato sem fome. Ou talvez nem fossem contar. O depósito da herança caiu na minha conta 3 dias antes da apresentação para a Fundação Wagner. Ainda não sabia o que faria com a quantia, mas era um alívio ter essa segurança. Pela primeira vez, desde o abandono, eu não dependia do passado. A apresentação foi marcada para um sábado à tarde, em maio. Cheguei ao prédio da fundação com 1 hora de antecedência, revisando minhas anotações na sala de espera elegante. Pedíamos R$300 mil em 3 anos, para expandir o espaço seguro à comunidade em geral. Ellen chegou 20 minutos antes, impecável num terno cinza. Preparada? Perguntou, sentando ao meu lado. Na medida do possível, respondi, ajeitando meu blazer azul marinho, profissional, mas não intimidador. O conselho parece formal, avisou ela, mas se importa com resultados. Foque nas histórias de quem ajudamos. Fomos conduzidas a uma sala de reuniões onde 8 pessoas se sentavam ao redor de uma grande mesa lustrosa. Reconheci alguns nomes: empresários, filantropos, um ex-desembargador. O diretor da fundação, Wilson Wagner, levantou-se para nos cumprimentar. Senhorita Rocha, doutora Moraes, bem-vindas, disse, indicando o projetor. Ficamos impressionados com a proposta. Mostrem por que o espaço seguro merece nosso apoio. Conectei meu laptop e comecei. Expliquei a trajetória do espaço seguro, de um simples projeto estudantil a um serviço comunitário, mostrando casos atendidos e resultados. Helen acrescentou detalhes jurídicos, destacando como nosso modelo supria lacunas. Uns 20 minutos depois, enquanto eu falava sobre nossa visão de expansão, a porta abriu. Um assistente sussurrou algo a Wagner, que assentiu e se desculpou. Perdoem a interrupção, senhorita Rocha. Tem umas pessoas aqui dizendo que são seus familiares. Estão insistindo muito em falar com você. Meu coração travou. Minha família? Eles afirmam que é urgente, disse Wagner, claramente desconfortável. Posso pedir que aguardem? Ellen tocou meu ombro em apoio. Você decide, Júlia. Respirei fundo. Depois de meses de ligações ignoradas, eles apareciam justo na hora mais crucial da minha curta carreira. Não podia ser coincidência. Peça que aguardem até eu terminar, respondi, firme. Isto é importante demais para parar. Wagner concordou e o assistente saiu. Voltei à apresentação, mas minha cabeça rodava. O que poderia ser tão urgente depois de quase 1 ano de silêncio? Terminei no automático, respondendo às perguntas do conselho de forma objetiva, decidida a não deixar meu drama familiar atrapalhar. Ao final, nos agradeceram e prometeram dar uma resposta em até 2 semanas. Senti-me esgotada em vez de animada. Você foi excelente, Ellen disse, recolhendo nossos papéis. Principalmente nessa situação. Do lado de fora, meus pais, Jonas e Márcia, e meu irmão Gustavo me esperavam na recepção. Minha mãe se levantou quando me viu, com uma expressão de esperança e medo. Meu pai continuou sentado, cara fechada. Gustavo estava ali, nervoso, olhando para o chão. Júlia, começou minha mãe, dando um passo à frente. Precisamos falar com você. Ellen me abraçou rápido. Vou deixá-los conversarem, me liga depois. Agradeci e me virei para eles. Por que vieram? Como me acharam? Vimos uma matéria sobre seu projeto habitacional, explicou minha mãe. Falava da apresentação hoje na fundação.
Tentamos contato há meses. Eu sei, respondi seca. 200 e tantas ligações não passam batidas. Meu pai finalmente levantou. Isso já passou dos limites, Júlia. Você está sendo infantil? Dei uma risada amarga. Infantil? Eu cheguei e encontrei minhas coisas em sacos de lixo. Vocês venderam a casa, me largaram. E a infantil sou eu? Foi um erro, disse minha mãe, a voz trêmula. Queremos consertar. Sério? Só agora, depois de 1 ano, quando eu me ajeitei sem vocês, por quê? Gustavo tentou amenizar. Escuta, Júlia, eles sabem que erraram. Vimos a matéria do espaço seguro, meu pai completou, num tom contido. Percebemos que perdemos algo importante. A filha bem-sucedida? Rebati, áspera. Não, insistiu minha mãe. Nossa família, nosso laço. Estudei aqueles rostos que antes formavam meu mundo e agora pareciam estranhos. Minha mãe estava com cabelos brancos aparecendo, meu pai parecia menor, os ombros caídos sob o paletó surrado. Gustavo estava mais alto, já sem traços de menino. Eu construí outra vida, falei, com gente que me valoriza independente do que faço. A gente continua sendo sua família, meu pai bateu o pé. Encarei-o. Família não joga suas coisas no lixo. Levantei, pus dinheiro para os cafés na mesa e dei as costas. Não preciso de encerramento nenhum, já segui em frente. Se querem mesmo se redimir, respeitem meus limites. Saí de lá com uma sensação inesperada. Não era triunfo ou vingança, mas algo mais silencioso, como a tranquilidade de quem se ergueu após a queda. Na manhã seguinte, a Fundação Wagner telefonou. O espaço seguro receberia o valor integral do subsídio, mais R$50 mil para despesas operacionais. De tarde, um jornal nacional ligou para falar sobre nossa iniciativa numa matéria especial de habitação. Quando isso foi ao ar, 2 semanas depois, atingiu milhões de pessoas, inclusive meus pais, como descobri mais tarde. Eles nunca mais ligaram. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.